tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, seguros, seguindo as orientações da saúde e higienizando sempre as mãos. Eu sou a professora Sandra e hoje estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Hoje vamos conversar sobre uma temática muito presente na sociedade atual, atingindo várias pessoas e também crianças e adolescentes. O tema de nossa aula é violência, mas antes de entrarmos diretamente no tema, vamos lembrar que os direitos de crianças e adolescentes estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, onde consta o direito de serem protegidos de todas as formas de violência. Aqui temos a capa de um ECA, de uma publicação deste nosso estatuto, que é o conjunto das normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Neste momento, vamos realizar a leitura do artigo 5º, que é um artigo muito importante. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Apesar de haver uma legislação protetora dos direitos infanto-juvenis, a sociedade se depara diariamente com crianças e adolescentes cujos direitos foram ameaçados ou violados. É importante saber identificar essas situações e a quem recorrer para que a ameaça ou a violação deixe de existir. Identificando as situações de violência, são realizadas intervenções e naqueles casos que dependem de medidas judiciais, como aplicação de medidas protetivas, advertência, afastamento do autor da violação da moradia comum, medida cautelar, perda da guarda, destituição da tutela, entre outros, são acionados os órgãos competentes. Então, vamos ao conceito de violência. Violência é a ação ou efeito de violentar, de empregar a força física ou intimidação moral contra alguém. Este é um conceito que está no dicionário UAS. Em seguida, vamos ver o conceito da Organização Mundial de Saúde. Violência está relacionada com o uso intencional da força física ou do poder, real ou em forma de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Este conceito, como vocês viram, é bem importante quando nós pensamos que a violência pode se manifestar das mais diversas formas, em diferentes espaços e em todas as classes sociais, embora não seja percebida e vivida por todas as pessoas. Ela pode variar de acordo com os padrões culturais e históricos de cada grupo social e dentro de uma determinada época, e pode ainda estar associada a questões de raça, gênero, condições familiares, sociais, econômicas
e culturais. No Brasil, em sentido amplo, a violência deve ser entendida como violação dos direitos humanos fundamentais. E no que diz respeito à criança e ao adolescente, conceitua-se como violência qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E aqui, será que vocês estão lembrados quais são os direitos fundamentais das crianças e adolescentes? São aqueles que estão presentes no ECA e diz respeito ao direito à vida, saúde, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Vocês já pensaram sobre isso? Já pensaram que violência pode ser todo ato ou omissão que vá contra os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes? Então, nesse momento, vamos assistir um vídeo de uma campanha que foi realizada pelo governo do Paraná em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E era uma campanha que chamava Não Engula o Choro. Talvez vocês já tenham assistido na televisão. Vamos recordar? Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não Engula o Choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. E daí, gostaram desse filme? O que vocês perceberam neste filme? Um resumo, vou fazer aqui rapidamente. Uma criança chorando e falava: desabafo não tem hora. Uma frase importante: no seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Procure alguém especial e peça ajuda. Aqui eu destaco: sempre que precisar de ajuda, procurar um adulto de confiança. Este adulto de confiança pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da escola, o professor, o pedagogo. Este adulto vai saber lhe orientar. Observamos uma imagem a seguir e, neste momento, penso que vocês reflitam sobre as violências que se apresentam no nosso dia a dia, em diferentes espaços, na rua, em casa, na televisão, no jornal, no rádio, nas redes sociais. Vou dar um tempo para vocês pensarem sobre isso. O que está acontecendo de violência em nossa sociedade?
pensaram como a violência é divulgada em todos os meios e muitas vezes não nos damos conta? Naturalizamos a situação. Qual é o sentimento quando pensamos nisso? Não pode acontecer. Precisamos pensar na prevenção a essas violências. Mas e agora? Quais são os tipos de violência? Vocês já pensaram que a violência pode ser praticada contra crianças e adolescentes? E temos alguns tipos principais. Nós selecionamos numa tela a seguir aqueles que são os mais praticados contra esse público infanto-juvenil. Vamos lá? Violência física. O próprio nome já nos dá uma dica do que possa ser. É aquela que deixa marcas, que é praticada usando a força. A violência sexual, aquela que pode ser entendida, como assédio sexual, pornografia infantil, estupro e exploração sexual. E é praticada para a satisfação sexual de um adulto em relação a uma criança e um adolescente. Violência psicológica é aquela que é praticada contra a autoestima das crianças e dos adolescentes, aquela que leva no seu bojo prejuízo ao desenvolvimento social e psicológico destas crianças e adolescentes. O trabalho infantil, que priva crianças e adolescentes de estarem na escola e de lutarem para um futuro melhor. E a negligência, que pode ser aquela praticada contra a saúde, a educação e a proteção das crianças e adolescentes. Autoagressão. Também o nome já é explicativo. É aquela que a pessoa pratica contra si próprio. São os cortes, as mutilações, chegando até ao suicídio e as tentativas de suicídio. E nessa aula, de todos esses tipos de violência que vimos agora, vamos destacar a violência física e a violência psicológica. Aqui, o conceito de violência física. São atos violentos, nos quais se faz uso da força física de forma intencional, não acidental, para provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. E as principais formas de violência física: estrangulamentos, tapas, chutes, perfurações, empurrões, queimaduras, arremesso de objetos, torções, beliscões, mutilações. Em 2021, foram notificados por violência física pelas unidades da Rede Municipal de Educação de Curitiba 172 casos, ou seja, crianças ou adolescentes que apresentaram marcas ou fizeram relatos desta violência na unidade educacional. Qualquer criança ou adolescente que relatar na unidade educacional uma questão de violência, será realizada a abordagem com a família,
quando for possível, e também realizada uma notificação obrigatória. Mas o que é essa notificação? É uma ficha que é encaminhada ao Conselho Tutelar, à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação de Assistência Social. E esta ficha inicia o atendimento e acompanhamento da criança ou adolescente que foi vítima de violência. Mas por que existe essa ficha? Esta ficha está determinada pelo artigo 56 do ECA. Vamos realizar a leitura deste artigo? Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Aqui está a violência da qual nós falamos há pouco. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, vocês perceberam que da leitura do artigo 56, as escolas, os dirigentes das escolas são obrigados a encaminhar notificação ao Conselho Tutelar quando percebem casos de violência contra crianças. Sinais de alerta para a violência, que são indicadores apresentados pela vítima que ajudam, dão pistas sobre possível prática de violência contra ela. A presença de um ou mais desses sinais não confirma a violência, mas auxilia na avaliação do caso e na tomada de providências por parte dos responsáveis. Vamos ver quais são. Aqui temos sinais de alerta para a violência física, E a definição ali, que é o uso da força física de forma intencional, deixando ou não marcas evidentes. E quando devemos suspeitar de violência? Quando há lesões não compatíveis com a idade ou desenvolvimento psicomotor da criança. Lesões que não se justificam pelo acidente relatado. Lesões em várias partes do corpo ou lesões bilaterais. Lesões que envolvem partes usualmente cobertas do corpo. Histórico de múltiplos acidentes, tratamento hospitalar recorrente ou múltiplos internamentos por traumas acidentais. Inexplicável atraso entre o acidente e a busca por atendimento médico. Por que existem esses sinais de alerta para a violência? Porque às vezes a criança não revela na escola. A criança ou adolescentes, não revelam na escola. Então, os adultos responsáveis por garantir os seus direitos trabalham com esses indicadores. Não quer dizer que, estando entre esses indicadores, exista a prática da violência. Esta é uma avaliação que deverá ser feita pelo adulto, levando-se em consideração outros indicadores também. Agora, vamos preencher alguns indicadores comportamentais de crianças ou adolescentes que sofreram violências. Ali temos as frases de um lado e as bolinhas com algumas palavras que vão combinar com as frases. E são indicadores de comportamentos. Vamos lá. Tem medo dos pais ou responsáveis.
alega causas pouco viáveis às lesões. Apresenta fuga do lar. Considera-se merecedor das punições. Desconfia de contato com adultos. Está sempre em alerta, esperando que algo ruim aconteça. Neste momento, quando já pensamos sobre estas questões relacionadas às violências, vamos realizar uma atividade de mitos e verdades, onde vocês poderão refletir sobre os assuntos que nós já falamos. O mito marcaremos de vermelho e, quando for verdade, marcaremos de verde. Vamos ao primeiro. Uma palmada de vez em quando não faz mal a ninguém. Os meus pais também me bateram e não me fez mal algum. Aliás, sem isso, seria uma criança mimada e mal educada. Vocês já ouviram falar isso em alguns momentos. Será um mito ou uma verdade? Agora, vamos dar um tempo para vocês pensarem se esta frase é um mito ou uma verdade, baseado no que nós já conversamos anteriormente. Então, já pensaram? Aposto que vocês já ouviram muitas pessoas falarem nessas situações. Então, será um mito ou será verdade? É um mito. Sabem por quê? Porque a punição corporal é considerada uma das formas mais comuns de violência contra as crianças, em que a força física é usada com o intuito de provocar algum tipo de dor ou desconforto, como forma de corrigir ou controlar comportamentos considerados inadequados. Agora, vamos então para o nosso segundo mito, ou verdade. Há uma grande diferença entre bater em uma criança e dar uma palmada para o seu próprio bem. Às vezes, uma palmada ou um pequeno puxão pelo braço, no momento certo, evitam que uma criança se magoe ou que faça um disparate. Vamos pensar então sobre isso? Então, pensaram sobre isso? Já ouviram algumas pessoas falarem estas frases? Será mito ou será verdade? Olá, é um mito, porque a punição corporal constitui uma violação dos direitos das crianças, independentemente se for de forma leve ou uma intensidade mais apurada ou a frequência com que é aplicada. Qualquer punição corporal é violação de direitos das crianças. Vamos então para a terceira frase
desse nosso jogo de mito e verdade. Olá! A violência pode se manifestar das mais diversas formas, em diferentes espaços e em todas as classes sociais, embora não seja percebida e vivida por todas as pessoas. Vamos pensar um pouco sobre isso e classificar como mito ou verdade. Então, pensaram? Esta frase é um mito ou uma verdade? É uma verdade, porque realmente a violência está presente em toda a sociedade. E neste momento, vou convidá-los a refletir um pouco sobre como prevenir esta violência. Como substituir castigos corporais por formas mais positivas de influenciar o comportamento das crianças e adolescentes? Através de um ambiente sem castigos, com atenção positiva e regular, demonstrando interesse pelas perspectivas e experiências das crianças e adolescentes, e procurando compreender os seus pontos de vista, colocar-se no lugar do outro e a resolver construtivamente conflitos. Vejam como é importante a gente colocar-se no lugar do outro e estar disposto a resolver os conflitos sem que para isso precisemos usar de violência física. E nesse momento passamos a falar um pouco sobre violência psicológica. A violência psicológica é toda ação que coloca em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento psíquico e emocional da criança ou do adolescente. Algumas formas é a depreciação, cobranças exageradas, punições humilhantes, rejeição, desrespeito, discriminação. Em 2021, foram notificados por violência psicológica na rede municipal de educação 247 casos, ou seja, crianças ou adolescentes que relataram esta violência ou foi percebida nas unidades educacionais. Então, aqui também as unidades notificaram o Conselho Tutelar, mas também em relação à violência psicológica, temos aqueles sinais de alerta, que já falamos em relação à violência física, quando a criança não revela na escola. Como se percebe essa violência psicológica? Vamos ver esses sinais de alerta? Violência psicológica ocorre por meio de agressão verbal, constante, humilhação, ameaça, rejeição, discriminação, visando a dominação. E quando se deve suspeitar de violência psicológica? Comportamentos extremos de apatia ou agressividade, isolamento social, destrutividade ou autodestrutividade, baixa autoestima e
e autoconfiança. Irritabilidade ou choro sem causa aparente. Afecções frequentes de pele sem causa aparente. Obesidade ou distúrbios alimentares. Enurese noturna, dificuldade na fala, gagueira ou afonia. Nestas situações, também tem que se levar em consideração outros indicadores para se afirmar que a criança sofra violência psicológica. Não é direto. Temos que pensar sobre cada situação. Agora, vamos refletir sobre alguns indicadores comportamentais de crianças ou adolescentes que sofreram violência. Isolamento social, carência infantil, dificuldades e problemas escolares, submissão e apatia. Esses indicadores são comportamentais. Os indicadores anteriores eram físicos. E nesse momento vamos fazer uma brincadeira. Na próxima tela temos uma malha quadriculada, escondendo umas imagens. Eu vou retirando os quadrados aos poucos para revelar a imagem. O objetivo desse jogo é fazer vocês pensarem sobre a que se refere a imagem que aparecerá. Será que vocês conhecem essa imagem? Vamos lá! Vamos falar um pouco sobre as imagens. Vocês chegaram a ver esses cartazes nas escolas? São 2 cartazes de uma campanha educativa onde podemos observar agressões físicas e agressões emocionais. Na primeira imagem, nós tínhamos a figura com sinais de violência física e na segunda imagem, a figura com sinais de violência psicológica. Eram aqueles sinais que representavam gritos acima do cartaz. É uma campanha que foi veiculada pelo governo do estado e pelo Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Pode ser que vocês tenham visto esses cartazes na escola. E com algumas palavras de destaque na nossa aula de hoje, vamos realizar uma atividade de cruzadinha. São palavras importantes. Vocês já viram esse tipo de atividade? Acho que será bem fácil de realizar. Aqui temos em destaque a palavra estatuto. E abaixo dela, do outro lado da tela, a palavra adolescentes, a palavra direitos, seguindo de crianças, cuidados e prevenção. Estas palavras estão ali naqueles quadrinhos. Vamos dar um tempo para que vocês possam localizá-las e colocá-las.
Então, conseguiram? Vamos ver se acertaram. Onde estão localizadas as palavras? Vamos lá? A primeira palavra. Adolescentes. Na primeira linha. Essa estava fácil. A segunda, direitos. A terceira palavra, onde será que está? Crianças. Logo abaixo. Está ficando muito fácil. E agora, cuidados. Barbada. Depois, qual sobrou? A mais importante, prevenção. Então, conseguiram realizar a cruzadinha? Ainda, continuando nossa aprendizagem relacionada à prevenção da violência, vamos para uma atividade de verdadeiro ou falso. No Brasil, a violência não deve ser entendida como violação dos direitos humanos fundamentais. Vamos pensar um pouco sobre isso? Verdadeiro ou falso? Lembrem-se que já falamos sobre isso. Então, é uma frase falsa. Vamos para outra? Beliscões, chutes, tapas, arranhões não são considerados violência física. Verdadeiro ou falso? Falso também. Outro, as crianças e adolescentes não devem relatar as violências sofridas, sendo que poderão ser castigadas, como, por exemplo, ficar sem alimentação. Verdadeiro ou falso? Falso também, pois sempre as crianças devem relatar as violências sofridas. Neste momento, vamos realizar a leitura de um livro. É um poema chamado Eu Sei de Mim. Sei sim. A autora é Thelma Alves de Oliveira, com ilustração de Gabriel Rischbitter, e foi publicado no projeto Pra Toda a Vida. A violência não pode marcar o futuro das crianças e adolescentes. Do Pequeno Príncipe, o nosso hospital pediátrico. Thelma Alves de Oliveira é servidora pública, atua como educadora e psicóloga e consultora, dedicando-se à área de defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Gabriel Rischbitter nasceu em Curitiba em 1987, em uma família de artistas, e tem formação em design, sendo constante em sua obra o universo infantil. Vamos colocar na tela este poema e farei a leitura com vocês acompanhando. Diga, liga, não deixe a dor virar cantiga. Diz que tem um tal de Disque 100. Você liga e fala com alguém que cuida do seu bem. Não é para todos brincarem, é coisa séria para as crianças se cuidarem do mal, do medo, do tal que chega, amedronta e machuca, metido a poderoso, como bandido, fere e faz sofrer quem não consegue se defender. Tem mais uns, 156, 181,
além do 100. Mas tem as janelas também, que no susto dá para um grito soltar, até um sussurro talvez no ar. Essa voz é a da vez, 1, 2, 3. Hora de parar essa gente, isso não se faz e eu sou capaz. Se você precisa de ajuda, não se acanhe nem apanhe, é pra já. Põe a boca no trombone ou mesmo no telefone. Gostaram desse poema? Verificaram que tem muita gente que pensa nos direitos das crianças e dos adolescentes? E este poema fala exatamente nos canais de denúncias. Vocês conhecem estes canais? Temos aqui na tela o telefone do Nucria, que é o Núcleo da Criança e do Adolescente de Curitiba. Conselhos tutelares que existem em todas as regionais da cidade. O Disque 100, o Disque 181 e aqui também eu acrescento o nosso 156. E assim chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre violência e também sobre a existência de muitas pessoas que estão para defender os direitos das crianças e adolescentes. Eu mesma estou usando uma camiseta de uma campanha referente ao dia 18 de maio, que é quando se fala sobre denúncias de abusos e crimes sexuais contra crianças. Pensem, sempre tem um adulto para ajudá-los. Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.